Ele foi o romancista mais popular da era vitoriana, uma celebridade literária, sucesso de venda e de público, um defensor dos pobres e dos oprimidos, um homem de seu tempo que sabia tocar como ninguém a realidade por meio da ficção. Estou falando do inglês Charles Dickens, e neste vídeo nós vamos mergulhar no seu romance mais sombrio e solidamente construído, A Casa Soturna. Saudações literárias! Aos 12 anos, Charles Dickens foi trabalhar numa fábrica de graxa de sapato enquanto seu pai estava preso por causa de dívidas. Mais tarde, ele atuou num escritório de advocacia. Resolveu, porém, trocar os tribunais pelo jornalismo. Foi cronista judicial, cobriu campanhas eleitorais na Grã-Bretanha e depois embrenhou-se na ficção. Uma ficção disfarçada, porque elementos autobiográficos servirão de base para a criação de suas obras. Entre elas está a mais enigmática e complexa, A Casa Soturna, ou no original, Bleak House. Este é o 9º romance de Dickens e, como era costume na época, foi publicado aos poucos em 20 fascículos durante os anos de 1852 e 1853. Essa dinâmica permitia a Dickens acompanhar a reação de seus leitores e até mudar o rumo da história para agradá-los. Em A Casa Soturna, o escritor reúne todos os temas característicos de sua obra, acrescentando um toque de mistério policial. Foi um sucesso imediato na época. No centro desta história está o caso judicial Jurdis e Jurdis, ou Jurdais e Jurdais. Eu encontrei essas duas pronúncias diferentes. Um redemoinho judicial que se arrasta por décadas. E dessa forma, durante anos e anos, durante vidas e vidas, tudo continua, constantemente começando e recomeçando, sem que coisa alguma tenha fim. E não podemos sair do processo de forma nenhuma, porque nos fizemos partes dele e temos de ser partes dele, quer gostemos, quer não. Caso esse processo seja finalmente resolvido, os herdeiros John Jurdis, Ada Clare e Richard Custon dividirão uma fortuna considerável. A esse trio junta-se a queridíssima personagem Esther Summerson, convocada para trabalhar como governanta na Casa Soturna e ainda para ser como que uma dama de companhia para Miss Ada. Sim, a Casa Soturna é uma propriedade grande e antiga que fica não muito distante de Londres, palco dos grandes acontecimentos deste livro. Partindo desse diminuto núcleo de personagens, Dickens vai tecer uma trama intrincada, repleta de fios narrativos aparentemente desconexos. Porém, todos eles, momento ou outro, servirão para trançar um enredo completo e profundo, que vai percorrer uma Londres permanentemente enevoada e lamacenta e soturna, passando pelas zonas mais pobres e miseráveis da cidade e subindo até as salas mais elegantes das mansões dos aristocratas, sem deixar de espiar os escritórios de advocacia, plenos de documentos processuais e mofo. Todas as inúmeras mini-histórias e sua galeria de cerca de 70 personagens nos serão apresentadas não por um, mas por 2 narradores. O primeiro a aparecer é um narrador anônimo em terceira pessoa, cujo olhar escrutina a cidade e cria uma sátira mordaz. A segunda narradora é, em primeira pessoa, uma das personagens centrais do romance que já foi aqui apresentada. Ela, Esther Summerson, que amenizará o tom cáustico da crítica social com a sua voz doce, protetora e altruísta. Essa alternância de discurso deixou, a meu ver, o livro ainda mais rico e interessante. Justamente porque os 2 narradores, além de dividir a tarefa de relatar os acontecimentos, vão gerar um ponto de vista duplo, fazendo com que a história oscile entre a sátira e o melodrama, a comédia e a tragédia, o mistério policial e as sutilezas do cotidiano.
Dickens era um romancista de extraordinária capacidade, e seu olhar aguçado para a própria cidade é um traço marcante de sua obra. Ele não poupou críticas a problemas e comportamentos sociais, e fazia isso de uma maneira toda própria, utilizando-se, por exemplo, de arquétipos. Em A Casa Soturna encontramos vários deles: a órfã, o menino de rua, o corrupto, o inescrupuloso, o ganancioso, o submisso, o hipócrita, o violento. Com personagens pesados como esse, você imagina, o livro tinha tudo para ser um poço sem fundo de melancolia, né? Mas calma, não se esqueça de que o autor é Charles Dickens, um dos escritores mais talentosos de todos os tempos. Dickens era o mestre da caricatura e do chamado alívio cômico. E ele faz uso justamente desses artifícios para suavizar o peso do que está sendo narrado. Então é comum o leitor se pegar às gargalhadas, mesmo diante de uma cena comovente. A senhora Jellyby, por exemplo, é uma péssima mãe e esposa. A casa dela é uma pocilga. O marido, um ser apático. As crianças, e são muitas, vivem imundas e a cair umas sobre as outras. Mas a senhora Jellyby não se abala, porque a senhora Jellyby tem uma missão muito mais importante a cumprir: passar o dia às voltas com uma correspondência humanitária sempre urgente e incessante, para ajudar a tirar da miséria os africanos de Borriobulaga. É isso mesmo? Sim, Borriobulaga. Calma, nem perca seu tempo procurando no mapa a miserável colônia de Borriobulaga. Ela não existe. Saiu da cabeça inventiva de Charles Dickens. Já ao falar dos trâmites políticos da alta cúpula, a ironia fica por conta das rimas e de um confuso troca-troca de cargos. Dando o Ministério do Interior e a liderança da Câmara dos Comuns a Doodle, a Tesouraria a Coodle, as colônias a Lootle e o Ministério do Exterior a Moodle, que se há de fazer com Noodle. E esse jogo de xadrez político impossível de entender continua com os senhores Cuffy e Duffy, Fuffy e Huffy, Juffy, Luffy, Muffy e Puffy. É isso aí. E como não mencionar Miss Flight, a senhorinha lunática que frequenta diariamente o tribunal com a sua pasta de documentos nas mãos, na certeza de que uma hora, o processo que a envolve será resolvido. E quando a fortuna lhe cair nas mãos, ela distribuirá entre seus amigos e entre os pobres. E também libertará a atenção, libertará esperança e alegria, sossego, pó, ruína, loucura, tolice, cabeleiras, protocolo e inúmeros outros pássaros. Sim, esses são os nomes dos pássaros que ela mantém presos justamente para este fim, para serem postos todos em liberdade quando seu processo for findado. Claro que, dada a morosidade da questão, muitos já morreram dentro da gaiola mesmo, né? Mas não importa, ela sempre os repõe. Aliás, os pássaros, presos ou soltos, aparecem bastante ao longo do livro. Seja porque Dickens amava os animais, seja como uma metáfora a dizer que existe ali uma estrutura social que lhe corta as asas e de onde é impossível escapar. Um dos tipos que Dickens mais retratou em suas histórias foi o menino de rua. Ele está presente em obras como Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanças e, é claro, em A Casa Soturna. Neste romance, Joe é um varredor de rua que se vê involuntariamente metido em várias confusões. Um menino muito pobre e muito sujo. Só há uma coisa limpa em Joe: seu coração. Sujo, feio, desagradável em todos os sentidos. De corpo, uma criatura comum das ruas comuns. A imundície doméstica o enxovalha. Os parasitas domésticos o devoram. As chagas domésticas estão nele. Os farrapos domésticos o cobrem. Em Joe, Dickens não ameniza o tom de sofrimento. Portanto, se a gente chora por Joe, como eu mesma chorei, as lágrimas são de profundo pesar. Joe é seu nome e nada mais. Não sabe que toda a gente tem dois nomes. Nunca ouviu tal coisa.
Não sabe que Joe é a abreviatura de um nome mais comprido. Acha que é bastante comprido para ele. Gosta de seu nome. Sabe escrevê-lo? Não, não sabe. Não tem pai, nem mãe, nem amigos. Nunca esteve na escola. Que é um lar? Sabe que uma vassoura é uma vassoura e que é mal dizer mentiras. A Casa Soturna nos apresenta um Dickens mais amadurecido, que se afasta das narrativas de redenção e se aproxima da consciência do mundo real. E que mundo real era esse em que viveu Charles Dickens? Uma Inglaterra dentro do reinado da Rainha Vitória e em plena Revolução Industrial. Dickens assistiu às mudanças na paisagem de Londres, cidade que ele conhecia profundamente. Viu o crescimento da classe operária, suas condições de trabalho e o aumento da pobreza e da desigualdade social. O escritor não se calou diante disso, o que fez dele também um documentarista, um cronista social do século XIX. Sua obra literária retratou todas essas mudanças. E em A Casa Soturna, Dickens acrescenta ainda a crítica à corrupção e ao ineficiente sistema jurídico inglês daquela época. E todos esses traços fazem da obra dickensiana um legado atual e universal. Já a fofoca mais cabeluda da vida do escritor dá conta do seu divórcio, ato considerado altamente reprovável na era vitoriana. Após 22 anos de casamento, Dickens teve um caso com uma jovem atriz e resolveu se divorciar da esposa, com quem teve 10 filhos. Em seus últimos anos de vida, Dickens se dedicou a leituras públicas, algo que ele adorava fazer. Eram espetáculos em que o escritor lia publicamente suas principais obras. Com a sua interpretação apaixonada e entregue, Dickens arrancava gargalhadas e lágrimas das audiências. Após 58 anos de uma vida intensa, Dickens é vítima de um derrame cerebral, deixando o mundo literário mais vazio e soturno. Ele foi sepultado no Poets' Corner, a esquina dos poetas, dentro da abadia de Westminster, em Londres. Olha só, motivos não faltam para ler A Casa Soturna, grande clássico desse enorme escritor, que continua sendo um dos mais lidos e apreciados de todo o mundo. Entretanto, caso você necessite de mais um empurrãozinho para iniciar esta leitura, adianto que o processo judicial Judice Judice, inclusive denominado não sem razão um monumento da prática forense, terá uma solução definitiva. Atenção, eu disse solução definitiva. Um fim que, sem dúvida, deixará muitos dos nossos leitores advogados de plantão, tem algum deles por aí, bastante surpresos. Certeza. É isso. Um beijo e até a próxima.